Vamos à entrevista do dia aqui no nosso Jornal da Rede. Hoje vamos entrevistar aqui a Valéria Rabelo, que é diretora do Departamento de Receita da Prefeitura Municipal de Taubaté. Valéria, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Vamos falar aqui sobre o programa de anistia de pagamento de juros e multas. Participando aqui da entrevista também o jornalista Bruno Lemes. O programa... ele está valendo. Como é que está o movimento aí das pessoas que procuram a prefeitura e estão devendo para a prefeitura através aí desse programa de anistia? Está aquém ou além da expectativa? O programa iniciou agora no dia 5 de junho e a prefeitura entende que está dentro do esperado, né? Historicamente, o início do programa e o final são os períodos que a gente tem maior procura. Então, hoje a gente já passou de 4 mil acordos celebrados. A tendência é que no decorrer dos meses isso dê uma queda e volta a subir a procura lá no final, em novembro. O parcelamento é feito, né? Em até quantos meses? Em até 36 vezes. 36 meses. Isso. Dependendo da quantidade de parcelas que a pessoa deseje fazer, o desconto é maior ou menor. Pessoas que devem há muito tempo para a prefeitura estão deste número de pessoas que têm a possibilidade de Nós salvar? temos todas as situações. Todas, recentes e antigas. Recentes e antigos, sim. Envolve pessoas também que estão com as contas bloqueadas ou não? Sim, quem esteja com contas bloqueadas em razão de débitos com a prefeitura podem negociar esses débitos com a redução de juros e multa aí do programa de recuperação, desde que esses débitos tenham vencido até 31 de dezembro de 2022. Isso faz com que o movimento de procura seja maior ou não? Sim. Se a gente considerar que já passamos aí de 4 mil acordos celebrados até hoje, em 16 dias úteis desse mês, a gente teria recebido lá no Paço Municipal, então, 250 pessoas por dia, além das que já temos recebido no agendamento. Quantas pessoas no agendamento, quantas pessoas por dia? No agendamento a gente tem 147 vagas por dia. Por dia, isso. Todas ocupadas. Todas ocupadas e infelizmente... Uma lista de espera aí. Isso, infelizmente com um índice muito grande de ausentes. Por que você acha? Eu não sei se as pessoas elas estão também em virtude do bloqueio de contas tentando e conseguindo resolver, então, remotamente, né, online, lá da sua casa, e aí, por isso, elas não comparecem, mas deixam de cancelar esse agendamento. Nós começamos com um percentual de 36% de ausência na primeira semana, e apesar dos nossos apelos para que essas pessoas que não vão comparecer cancelem esse agendamento e dê oportunidade para outros, na segunda semana esse percentual subiu para 50%. Quer dizer, muitas pessoas acabam, por um motivo ou outro, não comparecendo, né? Ou porque conseguiram, ou porque deixaram para lá de novo, né? Mas não avisam ali, quer dizer, você perde aquela senha, no caso. A gente adotou uma medida paliativa, justamente isso, para que esse horário não fique perdido. Estamos fazendo um sistema de encaixe, né? Não é o ideal no nosso entendimento, o ideal seria mesmo que a agenda se cumprisse, para não ter o caso de quem procura um agendamento hoje vai conseguir horário só lá pelo dia 7 ou 8 de julho, e aí quem fica ali tentando um encaixe é atendido no mesmo dia. Bruno Lemes. Valéria, a respeito da descentralização do atendimento, né, que começou ontem aqui em Taubaté, dois locais que estão recebendo esse trabalho. Fala um pouquinho a respeito dessa medida, por que ela foi tomada pela prefeitura? Apesar, então, desse número expressivo de parcelamentos que nós já temos feitos até hoje, todos online, mais de 4 mil já, ainda existe um volume considerável de pessoas que alegam não ter acesso à internet ou não ter familiaridade com a internet, a dificuldade mesmo de entender o procedimento online. Como o objetivo da prefeitura é atender o maior número de contribuintes possíveis, especialmente o público idoso e os que de fato encontram uma grande dificuldade de fazer esse autoatendimento, nós achamos por bem abrir esses postos de atendimento para auxiliar.
São no bairro da Estiva e também na Rodoviária Nova, né? E são 3 postos hoje, 3 tá? postos, perdão. Isso, a gente tem... Onde são? A sala Desenvolve Taubaté, lá na Rodoviária Nova. Lá são distribuídas 60 senhas por dia, com atendimento das 8 às 16. Nós temos a Secretaria de Segurança Pública, que é na Estiva, próxima ao Pamo da Estiva. Lá são 40 senhas por dia, também das 8 às 16. E o Centro Cultural Municipal, que fica ali próximo ao Banco de Leite e à Defensoria Pública. Lá também são distribuídas 60 senhas por dia, das 8 às 16. Você falava sobre o online. O processo é simples através do online ou é um pouco complicado? Ele é bem simples, bem intuitivo. Em pesquisa, nós verificamos que o tempo que você leva para concluir o procedimento online é 50% menor do que o tempo de atendimento presencial, de 3 a 5 minutos no máximo. A grande dificuldade que as pessoas têm apresentado é por estarem com os cadastros incompletos ou incorretos na prefeitura, e aí, ao tentar realizar o procedimento, no início já recebe a mensagem de que não vai ser possível continuar. Perfeito, perfeito, porque tá irregular, tem alguma coisa ali irregular. Envolve endereço? Endereço, falta do número de CPF e outros, né? Desatualização propriamente. As pessoas têm uma ideia equivocada de que, ao fazer as suas transações de compra e venda de imóveis, por exemplo, que o cadastro da prefeitura é automaticamente atualizado, e isso não acontece. Essa atualização precisa ser promovida pelo vendedor ou comprador. Quando uma pessoa ela parcela a dívida que tem e ela não cumpre o parcelamento, o que acontece? O nosso procedimento é de 3 parcelas em atraso, sejam elas consecutivas ou alternadas, ensejam então a quebra desse acordo. O acordo é cancelado de ofício pela prefeitura, o débito então volta para a situação em aberto. E aí a pessoa volta a ser um débito antigo, e correndo o risco de mais uma vez, ou correndo um risco mais uma vez, não, mas de ser acionado juridicamente. Isso. A gente continuaria, então, com os procedimentos usuais de cobrança, que pode ser a execução fiscal, existe o protesto em cartório e agora, mais recentemente, o bloqueio de contas. Bloqueio de contas, que é polêmico aqui em Taubaté. Muito polêmico. Juridicamente, todo mundo falando que tem que fazer, que é procedimento do gestor, que ele pode ser punido se ele não fizer, tudo isso foi falado, mas ao mesmo tempo, o outro lado, aqueles que não estão na prefeitura e querem estar na prefeitura, estão criticando o posicionamento de quem está na prefeitura, até de certo ponto fazendo campanha em cima de algo que é bastante doloroso e preocupante. Aquele que tem a sua conta bloqueada, muitos ali, inclusive, contas que recebem um salário, né, e coisa e tal, eu acho que é algo que tem que ser bastante com bastante velocidade, rapidez, tem que ser resolvido, né? Porque o cidadão precisa realmente ter a sua conta, seu dinheiro. Até porque, se ele não tiver acesso, como é que ele vai pagar as suas contas, inclusive a da prefeitura, né? Eu acho que tem que ser. Entrevista do dia com Valéria Rabelo, diretora do Departamento de Receita da Prefeitura de Taubaté. Bruno Leves. Valéria, a respeito da situação que você disse no bloco anterior, do fato de que, se houver um atraso de 3 parcelas, volta ao processo anterior e a dívida continua em aberto para a cobrança da prefeitura e fica esse débito por parte do contribuinte, de forma sequencial ou intercalada. Mas quando no caso, intercalada, vamos supor, a pessoa atrasa a primeira parcela, paga mais 2, depois a quarta ela atrasa e depois há uma sequência de pagamento indicando que há um histórico positivo, que o contribuinte está conseguindo honrar essa situação. Mas, eventualmente, aparece o terceiro atraso. É possível reverter isso diante de um histórico que se percebe que ele é um bom pagador, que ele está cumprindo com a parte que ele deve? Sim, é possível. O cancelamento do acordo ele não é feito automaticamente pelo sistema. Quando a pessoa está com parcelas em atraso, para efetuar o pagamento, seja de 1, 2, enfim, quantas parcelas atraso tiver, elas precisam nos procurar na prefeitura para atualização do valor.
Então, nessas condições que você está colocando para a gente, que são falhas pontuais do pagamento, a gente tenta orientar a pessoa para ver se ela consegue regularizar, colocar esse acordo em dia, ou pelo menos sanar essa questão das 3 parcelas em atraso. Se ela conseguir pagar pelo menos uma das parcelas e aí fica com 2 em atraso, a gente já mantém o acordo justamente para evitar essas consequências maiores decorrentes do atraso. Agora, interessante, não, o Valéria, isso é importante, porque muita gente acha que, olha, eu estou devendo lá na prefeitura, minha conta foi bloqueada, eu vou lá, parcelo e está resolvido o assunto. E agora, se tem conhecimento, é importante passar para as pessoas que não é bem assim. Você parcela, você tem que pagar 10% do débito, a primeira parcela é 10% do débito daquilo que você está devendo, um número simples aí. Se você está devendo R$6.000 na prefeitura, a primeira parcela é de R$600, é 10% a primeira parcela. E o restante parcelado em até 36, não é isso? Você disse, 36 meses. Só que tem o seguinte, a conta ela é liberada, para o seu pagamento, para você movimentar a sua conta, mas o valor que você está devendo da prefeitura continua bloqueado até você pagar a conta, é isso? É isso. Quando é efetuado o bloqueio de conta, dependendo do banco, a pessoa não consegue nem acesso à conta, extratos, nada. A partir do momento que ela negocia o débito, seja pelo programa de remissão, né, com a redução de juros e multa, ou não, ou no parcelamento convencional, a conta é liberada para movimentação, mas aquele valor inicialmente bloqueado, ele fica retido até a quitação do acordo. Ele passa a ser uma garantia da quitação do acordo. Existem ações jurídicas impedindo que isso daí aconteça, ou seja, que as contas, que esse dinheiro fique bloqueado? Você tem conhecimento disso ou não? Existem contribuintes que estão, sim, ingressando com ações judiciais para conseguir o desbloqueio desses valores. Não tenho conhecimento do desfecho, tá? Se isso está sendo bem sucedido ou não, mas estão buscando esse caminho, sim. A prefeitura chegou ao extremo, é uma medida extrema, né? E essa situação extrema, ela envolve o passado da prefeitura de Taubaté de nunca ter sido feito isso. Isso daí está pesando também ou não? Por exemplo, a prefeitura sempre foi boazinha nas contas a receber? A prefeitura sempre evitou a medida extrema do bloqueio de conta e recorreu às outras medidas, né? A execução judicial e ao protesto. Isso, a longo prazo, foi trazendo resultados menores do que o esperado. Apesar dessas medidas, as pessoas ainda mantêm um índice alto de inadimplência e aí essa gestão, em conjunto, né, com o Poder Judiciário, chegou nessa medida do bloqueio de conta. Valéria, você falou também no intervalo sobre as pendências de contribuintes que abriram inscrição municipal, não realizaram uma atividade profissional naquele segmento ou não fizeram nenhum tipo de comprovação e, ao longo do tempo, esqueceram de encerrar essa inscrição junto ao município, criando um débito. Fala um pouco sobre esse tipo de situação, que eu acredito que muita gente ainda não percebe a importância de ter em dia essa inscrição municipal com a prefeitura. Então, vamos lá. Quando eu quero começar uma atividade comercial no município, eu sou obrigada a promover a minha inscrição municipal. O município me autoriza a exercer uma atividade, seja como autônomo, MEI ou empresa. Então, da mesma forma que para iniciar eu preciso abrir essa inscrição municipal, quando eu encerro essa atividade, independente da razão pela qual eu encerro, eu preciso pedir o cancelamento dessa inscrição na prefeitura. Se eu não faço isso, a inscrição municipal é uma autorização para que a pessoa exerça a atividade. Se ela não informa que não exerce, essa autorização é renovada anualmente e os lançamentos tributários continuam sendo efetuados anualmente. E daí? Acontece essa dívida do contribuinte do profissional com a prefeitura, né? Exato, a pessoa entende, não exerço mais, então eu não tenho providências com a prefeitura, eu não deveria ser cobrado, mas não é assim que acontece.
Agora, em relação à arrecadação em cima desses acordos, tem um número atualizado em relação a isso desde o início do programa de anistia? Até o momento, a gente já teve negociados mais de 11 milhões de reais. Mas negociado não é a mesma coisa que arrecadado, né? Porque uma parte dessas pessoas fazem o pagamento à vista para terem aí o benefício de 100% de redução de juros e multa, mas a grande maioria parcela e aí de 12 a 36 vezes. Então, arrecadados a gente ainda não tem 3 milhões de reais. Perfeito. Quero agradecer aqui a Valéria Rabelo, diretora do Departamento de Receita da Prefeitura de Taubaté. Muito gentil, esteve aqui para falar sobre o programa de anistia e pagamento de juros e multas da Prefeitura Municipal de Taubaté. Aqueles que não procuraram devem procurar. Qual é o prazo? O programa vai até 30 de novembro. 30 de novembro, quer dizer, dá tempo de acertar as contas com a Prefeitura e evitar esses transtornos, inclusive de ter conta bloqueada, né? Isso mesmo. É isso daí. Obrigado, viu, Valéria? Muito bom dia. Muito obrigada, bom dia. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.